Olá, viajante! Eu sou Leonard MacLeod do clã dos MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para contar a vocês sobre a história de Froya e o colar dos anões. Por isso, Fique um pouco e escute. Froya é uma bela deusa oriunda do país dos Vanir, que chegara junto com seu irmão Freyr a Osgardor, onde vivem os deuses dominantes do panteão nórdico, liderados pelo poderoso Odin. Apesar de ser uma estranha e pertencer a uma raça divina considerada inferior, Froya não demorou a conquistar a admiração de todos graças à sua beleza e seu provocante charme. Bem pouco tímida, a encantadora deusa pode ser considerada a equivalente nórdica de Afrodite, a deusa grega do amor e beleza. Tal como está, também não tinha muitos escrúpulos de ordem moral, o que lhe permitia estar sempre envolvida em muitas aventuras, na maioria das vezes com deuses, o que não a impedia, entretanto, de frequentar de vez em quando outras classes de seres. A mais sensual das deusas mora no palácio Sessrunir, que os deuses haviam lhe presenteado, o qual é tão bem protegido que ninguém, a não ser a própria Froya, detém as suas chaves. Sua carruagem finíssima é puxada por alvíssimos gatos da cor da neve, tão alvos que é possível observar que a carruagem desliza por um campo nevado. É possível ter a nítida impressão de que ela se move sozinha, ou pelo menos de que é puxada por um pequeno bando espectral de olhos oblíquos e esverdeados. Froya, como todas as mulheres belas, tem uma vaidade pronunciada e seu xodó particular é um maravilhoso casaco feito de pele de gavião, com o qual é possível voar livremente pelo mundo disfarçada de ave. Naturalmente, também aprecia todas as espécies de joias e enfeites, chegando a perder a cabeça quando enxerga uma nova peça, a qual sempre lhe parecia mais bela do que as anteriores. E foi justamente por causa de uma joia, a mais encantadora de quantas já houve no mundo, que se originou a história de Froya e seu colar, que tão rebuliço provocaria entre os deuses. Uma vez, a deusa que preferia dar os seus passeios à noite, havia vestido seu casaco mágico e sobrevoava o mundo em busca de um pouco de amor e prazer. Quando, ao retornar para casa, teve sua atenção atraída pela luz ofuscante que saía de uma caverna. Era a forja dos Brisings, anões artesãos que se dedicavam a confeccionar as mais belas joias do universo. Curiosa, ela resolveu dar uma espiada. De maneira silenciosa, ela foi adentrando a caverna. O clarão do fogo iluminava o interior como um relâmpago amarelado, que lançava sobre as paredes as silhuetas pequenas e atarrefadas dos 4 anões. Os anões estavam terminando de confeccionar o colar mais incrível que já foi produzido, com um fecho perfeito. Froya, que escutava tudo atentamente, perdeu a fala. Que colar magnífico será esse? Pensou, roendo as unhas. Froya foi avançando mais e mais, grudada à sua própria sombra na parede, até que finalmente pôde divisar o colar que havia sido colocado cuidadosamente sobre uma mesa. Deixando então de lado toda a precaução, Froya lançou um grito de admiração. Os 4 anões tomaram um susto tão grande que suas pequeninas sombras saltitaram nas paredes. Os olhos da deusa percorriam de ponta a ponta o colar de sonho que poderia levar tranquilamente qualquer mulher ao crime e mesmo ao assassinato. Pedras preciosas que pareciam pequenas gemas de um fogo cristalino e liquefeito estavam perfeitamente encastadas numa armação originalíssima feita de um metal que
ao olho mais atilado não seria capaz de definir se era de puríssimo ouro ou da prata mais fina, tal a facilidade com que seu aspecto se intercambiava. Era tal o interesse que parecia demonstrar pela mais encantadora das joias que todos os seus sentidos estavam entregues ao jogo prazeroso de observar aquela estonteante criação. A deusa podia não somente ver o colar, como também cheirá-lo. Sim, isso mesmo. Seu metal possuía um odor gélido e refrescante, enquanto que suas pedras, cada qual mais faiscante que a outra, possuíam aromas que superavam infinitamente ao das mais exóticas especiarias ou do mais inebriante perfume. Ela podia também sentir o próprio gosto da joia, 100 vezes melhor do que do próprio hidromel, a bebida dos deuses. Mesmo sem tocá-lo, ela já podia sentir o contorno da armação e o volume das pedras, pressionando a polpa de seus dedos, e o mais estranho, podia escutar um ruído perfeitamente audível que emanava das preciosidades, como se fosse uma música, uma pequena sinfonia executada pelos metais e minerais coligados, mas que nada tinha a ver com nossas enfadonhas composições artísticas. Na verdade, nem ela própria, que era uma deusa, tinha a menor condição de explicar. Froia teria ficado ainda muito tempo fascinada pela joia se os anões não a tivessem despertado de sua admiração hipnótica. Muito a custo, Froia despertou de seu sono estético. Então, com os olhos ardendo em súplica, ela disse que queria o colar mais do que tudo. Os 4 anões ergueram suas cabeças, apontando seus narizes escarlates para ela, pois todos os anões, na verdade, têm os narizes vermelhos ou inchados, mas, ao contrário do que possa se pensar, não os têm por abusar da bebida, mas por causa de uma pequenina vela que geralmente trazem pendente sobre as suas cabeças para suas expedições dentro das cavernas. Como é sabido, são eméritos mineradores, e de tanto receberem as gotas eventuais de cera derretida sobre seus protuberantes narizes, anões são geralmente narigudos. Então eles estão sempre com o aspecto de quem está embriagado ou simplesmente gripado. Froia, ao vê-los todos com os narizes eretos apontados para ela, tomou um ligeiro susto e disse, acariciando suas cabeças, se iriam cometer esta terrível deselegância de negar a ela este presentinho. Então os 4 começaram a fazer ao mesmo tempo um som que, mesmo de maneira desencontrada, era a maneira deles de expressar uma dúvida atroz. Então o anão 1 tomou o anão 2 pela parte traseira do gibãozinho esverdeado e o arrastou até o fundo da caverna. O anão 2, tão logo sentiu que o agarravam, atacou-se à parte traseira do gibãozinho do anão 3 e fez o mesmo, de tal modo que, sendo levado, também levava ele. O anão 3 então fez a mesma coisa ao anão 4, e este, não podendo fazer outra coisa, cruzou os braços e se deixou levar. Assim, encadeados, foram os 4 de marcha ré até o canto mais afastado da apertada forja, onde se puseram a confabular miudamente. Irmãos, disse o anão 1, com um semblante solene, ou muito estou enganado, ou chegou a nossa hora de provar também das delícias dos braços de Froia. Anões nunca empregam outro eufemismo quando querem se referir aos jogos do amor. Nós e Froia? Perguntou o anão 2, completamente atônito. Um de cada vez, é claro, especificou o anão 1, pois esses seres são geralmente castos e detestam promiscuidade. Em troca do colar, quis saber o anão 3. Lógico, idiota, respondeu o anão 1. Seus braços não valem, então 10 colares iguais a este? Sim, e além do mais, poderemos fazer muitos outros, ainda que dificilmente os igualemos ao Brisingamen. O anão 4 referiu-se ao colar que recebera esta denominação, pois
Como eu falo no vídeo sobre os anões, que eu vou deixar no card e na descrição, os anões, eles são artesãos. Então, quando eles fazem alguma coisa, eles fazem com uma perfeição tão grande que não existe nada igual. Mesmo que eles façam algo parecido, como por exemplo uma caneca, se eles fazem uma caneca, a segunda caneca nunca vai ser igual, nunca vai ser idêntica. E por isso, todos os objetos deles geralmente têm algum nome específico, pois eles sempre fazem os objetos deles unicamente, eles não são iguais, nada de produção em massa. Mas voltando à nossa história, Froia estava entregue outra vez à contemplação de sua adorada joia. Os anões, que não eram nada estúpidos, perceberam claramente que se lhe negassem a posse do colar, ela daria um jeito de levá-lo de qualquer maneira, de tal modo que, ao fim e ao cabo, acabariam por ficar sem o colar e sem os seus lindos pescoços, ou antes, sem os seus lindos braços. O anão 1 veio à frente dos 4 e pronunciou o veredito. Muito bem, adorável Froia, o colar será seu. A deusa deu um pulo de satisfação tão alto que quase bateu a cabeça no teto da caverna. Mas, espere, disse o anão porta-voz. Somente será seu se... Para tudo! Sinto muito, mas dessa vez eu vou ter que fazer o que era sempre feito e talvez ainda é feito em séries de TVs durante tantos anos, que é deixar naquele, como que falava, naquele ponto em que dá o gancho para que você possa assistir o próximo episódio. Por isso, o vídeo acaba, a história vai parar por aqui, mas... na sexta-feira eu libero o segundo episódio, o segundo capítulo dessa história, né? A parte final, para vocês ficarem sabendo qual que foi o preço. Se é que vocês ainda não pegaram as minúcias, assim, os esqueminha dos anões ali, e não entenderam ainda qual que era o preço que eles vão pedir da deusa Froia. Mas sexta-feira, fica ligado que sexta-feira sai a segunda parte para que vocês possam saber qual foi o preço combinado entre os anões e a deusa Froia e se ela realmente aceitou pagar este peculiar preço pelo colar Brisingamen. Voltaram, né? Isso é tudo por hoje, porém existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não se esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, tá esperando o quê? Clique no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Depois, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que estes contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. E por último, me segue nas minhas redes sociais para que vocês possam saber sobre os projetos que eu estou trabalhando e também saber dos próximos contos que eu vou estar liberando. E por último, mas não último, até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.